Segunda turma do Supremo vai pedir à Procuradoria-Geral da República a abertura de investigação sobre vídeo com ofensas à ministra Rosa Weber. Optam por manifestar ódio visceral e demonstrar intolerância radical contra os que consideram seus inimigos. Deputado estadual do Rio Grande do Norte se torna réu no STF por desvio de dinheiro público. Acompanho o voto do ministro Fux, que entende presente indícios de autoria e materialidade face aos elementos contidos nos autos. A partir de hoje, eleitores só podem ser presos em situações específicas. O flagrante é quando a pessoa é presa ali, cometendo crime naquele momento. E a STJ confirma competência do Judiciário para interditar presídios. O relator afirmou que a jurisprudência da Corte é pacífica, no sentido da competência do juízo para a prática de interdição de presídios. Olá, boa noite. Boa noite. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai pedir à Procuradoria-Geral da República a abertura de investigação sobre um vídeo com ofensas à ministra Rosa Weber. O requerimento proposto foi aprovado por unanimidade. Mas antes mesmo do início dos julgamentos, os ministros comentaram a publicação e manifestaram repúdio ao conteúdo. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem mais detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E foi exatamente isso. No começo da sessão plenária de hoje, da sessão da segunda turma, de hoje, os ministros repudiaram e criticaram essas ofensas que foram destinadas principalmente à presidente do Tribunal Superior Eleitoral e também ministra do STF, Rosa Weber. Esse vídeo também citou outros ministros do Supremo, entre eles o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. Aparentemente, esse vídeo foi publicado ontem no YouTube e o autor Carlos Alves diz ser coronel do Exército. A nossa produção entrou em contato com o Exército e o órgão confirmou que Carlos Alves é coronel engenheiro militar da reserva e ressaltou que as opiniões dele não refletem a opinião da instituição. E diante de todo este caso, a segunda turma pediu que a Procuradoria-Geral da República apure as ofensas destinadas aos ministros, como vamos ver na reportagem. Ao repudiar o vídeo com xingamentos à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, e outros ministros do Supremo Tribunal Federal, o decano Celso de Mello afirmou ser inaceitável esse tipo de manifestação e que vai contra o direito à liberdade de expressão. O primarismo vociferante desse ofensor da honra alheia faz-me lembrar, senhor presidente, daqueles personagens patéticos que, privados da capacidade de pensar com inteligência, optam por manifestar ódio visceral e demonstrar intolerância radical contra os que consideram seus inimigos, expressando na anomalia dessa conduta a incapacidade de conviver em harmonia e com respeito pela alteridade no seio de uma sociedade fundada em bases democráticas. O ministro Edson Fachin, também citado no vídeo, e a ministra Carmen Lúcia classificaram o episódio como grave. A agressão a um juiz é, a rigor, uma agressão a toda a magistratura. E, portanto, subscrevo por inteiro a manifestação feita por Vossa Excelência, eminente ministro Celso de Mello. Tudo que atinge um de nós atinge todo o tribunal como instituição, que é muito mais importante do que cada um, mas principalmente que se preserva pela atuação ética, correta, honesta e séria de cada juiz desta casa, que tem tentado exatamente agir de acordo com a lei e espera isso de cada cidadão brasileiro. O ministro Gilmar Mendes relembrou o momento delicado pelo qual passa o país. Defendeu que a ministra Rosa Weber tem feito um excelente trabalho à frente do TSE e ressaltou a segurança do processo eleitoral. Nós, todos que passamos ou que estamos no Tribunal Superior Eleitoral, temos vivido e visto a paixão que envolve essa questão da
das urnas eletrônicas, do modo de aferição, e todos nós, a seu modo, fizemos e nos esforçamos para mostrar que não havia e que não há razão para qualquer suspeita em relação ao sistema eleitoral adotado. Em nome da advocacia, o advogado Alberto Toron disse que é preciso dar respostas a atitudes como essa. A frase que ainda há pouco ouvimos sobre um cabo e soldado que se quer minimizar, por mais que se queira minimizá-la, ela é de uma gravidade, ela é de uma atrocidade, não apenas, repito, ao Poder Judiciário, mas à própria democracia. Mas não para aí. Agora vem o achincalhe pessoal, porque não basta o ataque à instituição. Há necessidade também do achincalhe pessoal, que é uma forma definitiva de se deslegitimar a jurisdição. Nós, advogados, senhor presidente, mais do que a nossa solidariedade irrestrita, ativa, queremos erguer as nossas vozes para, junto com vossas excelências, secundando a magnífica manifestação do eminente ministro Celso de Mello, dizer que estes ataques são intoleráveis, inaceitáveis, e nós os saberemos responder à altura. Ao final das manifestações, o presidente da segunda turma, ministro Ricardo Lewandowski, decidiu, com a aprovação dos demais integrantes da turma, enviar um ofício à Procuradoria-Geral da República para investigação do caso. Eu oficiarei em nome da turma, com uma deliberação unânime, e agora também com o apoio da advocacia brasileira, para que providências enérgicas sejam tomadas. E também hoje os ministros da primeira turma também repudiaram as ofensas desse vídeo. E voltando à segunda turma, após essas manifestações, os ministros deram início ao julgamento dos processos que estavam em pauta. Em um deles, decidiram arquivar um inquérito que foi aberto com base na delação premiada de empreiteiros da Odebrecht contra o atual ministro das Relações Exteriores e também senador licenciado Aloysio Nunes. Ele era acusado de receber propina em troca de ajuda na Dersa, que é a estatal paulista responsável pelas rodovias do estado. Em um outro inquérito, também com base em delações da Odebrecht, a turma decidiu arquivar. Este inquérito era contra o senador Jorge Viana e o irmão dele, o governador do Acre, Tião Viana. Os irmãos eram acusados de Caixa 2. E ainda na segunda turma, os ministros negaram o recurso do deputado federal Everton Rocha. Vamos ver a reportagem. No caso, o parlamentar Everton Rocha é acusado de peculato, crime praticado por funcionário público contra a própria administração pública. Segundo as investigações, ele teria liberado pagamentos a organizações não governamentais suspeitas de irregularidades no uso de valores federais. O crime teria ocorrido quando Rocha era assessor especial no Ministério do Trabalho em 2009. O caso veio para o Supremo em 2012, quando Everton Rocha assumiu o cargo de deputado federal. Em junho deste ano, o ministro Edson Fachin decidiu enviar o caso para as varas criminais do Distrito Federal. Considerou que, como o suposto crime teria ocorrido antes do mandato, não deveria permanecer no STF. Nesta terça-feira, o ministro Gilmar Mendes disse que o inquérito deve ser arquivado. Ele foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Dos depoimentos colhidos, todos dizem que ou não conhecem o investigado, ou que não tem qualquer conhecimento da conduta, de conduta praticada por ele. Não é possível, não é crível que no Estado democrático de direito alguém seja submetido a 7 anos de investigação policial. Isso data vênia, com devido respeito por aqueles que pensam no sentido contrário. Eu acho que isto é uma tortura psicológica que nenhum cidadão pode ser submetido a ela. Por outro lado, os ministros Celso de Mello e Carmen Lúcia consideraram que o STF não tem competência para julgar o caso. E por maioria, 3-2, o inquérito segue para a Justiça de Brasília. Tenho para mim que, como a competência aqui é apenas para que seja dirigida a quem de direito, considero que falece competência, carência de competência do exame dos dados como foi feito, em que pese, como o ministro Gilmar
assenta que o ministro relator reconhece que houve um alongamento, o que poderá ser feito de imediato por quem de direito. Ainda na segunda turma, por unanimidade, os ministros decidiram não julgar um recurso do senador e ex-governador do Amazonas, Omar Aziz. Ele é investigado por corrupção e, segundo a turma, o parlamentar pretendia rever decisão anterior da Corte, que já havia negado outro recurso. A primeira turma votou pelo recebimento da denúncia contra o deputado estadual Ricardo Mota. O caso veio parar no Supremo porque a maioria dos desembargadores do Rio Grande do Norte se declarou impedida. O parlamentar foi denunciado por participar de um esquema de desvio de mais de 19 milhões de reais no Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Estado. Na época, Ricardo Mota era presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Ele teria recebido 11 milhões de reais em dinheiro. A subprocuradora-geral da República, Cláudia Sampaio, contou como o esquema funcionava. Eles pegavam a taxa de licenciamento ambiental, que era uma taxa, as taxas ambientais, que era uma taxa, que era uma receita própria do órgão. E por isso ela só entrava no orçamento por iniciativa dos próprios do órgão. Eles então mantinham essa receita fora do orçamento, faziam o depósito numa determinada conta, e havia contas assim, que a conta era depositada, e havia também uma conta oculta, que foi criada por eles, no Banco do Brasil, para proceder a esse desvio. O relator, ministro Luiz Fux, votou pelo recebimento da denúncia. Nós estamos numa fase preliminar em que vigora o princípio indúbio pro societate. Se efetivamente proceder tudo quanto o eminente advogado se propõe a comprovar, já tendo destacado por dever de lealdade que a matéria é de mérito, ele o fará no curso da investigação, no curso da ação penal. E a decisão foi unânime. Os outros ministros acompanharam o relator. Agora, o deputado se torna réu no STF. Acompanho o voto do ministro Fux, que entende presente indícios de autoria e materialidade face aos elementos contidos nos autos e que autorizam a aplicação do princípio indúbio pro societate, que é o que nos orienta nesta fase de recebimento da denúncia. A primeira turma do Supremo também julgou o caso de um ex-deputado estadual de Rondônia. O caso corre em segredo de justiça. O ex-deputado, que também é médico, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado a 8 anos e 2 meses de prisão por estuprar uma adolescente de 14 anos. A defesa do ex-deputado pedia a nulidade de uma prova, um vídeo em que o parlamentar e a adolescente apareciam juntos e que a mãe e a irmã tiveram acesso. A defesa alegou que o vídeo foi divulgado como prova sem autorização da vítima, mas os ministros não aceitaram. O acesso, digo eu, pela mãe às informações contidas em computador de uso pessoal da filha encontra-se no âmbito do poder familiar, compreendido o dever de proteção e vigilância da adolescente com 13 anos de idade à época dos fatos, sobretudo quando em jogo a existência de agressões de cunho sexual. Uma liminar garantia ao ex-deputado o cumprimento da pena só quando o processo estivesse transitado em julgado, ou seja, quando não houvesse mais possibilidade de recursos. Mas os ministros entenderam que o Supremo já decidiu pelo cumprimento de pena depois de julgamento em segunda instância. A execução provisória de acórdão penal condenatório é o caso, proferido em julgamento de apelação é o caso, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário é o caso, aqui houve manejo de recurso especial, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Entendo possível a execução imediata da pena, consequentemente não vislumbro qualquer ilegalidade ou teratologia, acompanhando a divergência aberta pela ministra Rosa Weber. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui. Tem outros detalhes da sessão da primeira turma do Supremo hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, Na primeira turma, vários habeas corpus e um pedido de extradição deferido, não foi isso? É, exatamente. Um pedido de extradição da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso e que veio a pedido da República da Itália contra um cidadão italiano que estava aqui no Brasil, já preso, aguardando o julgamento dessa extradição, em razão de um crime, de uma condenação por 8 anos
por abuso sexual de uma adolescente dos 13 aos 15 anos e também condenado por abandono de lar. O pedido de extradição, então, envolvia esses dois crimes e o ministro Luiz Roberto Barroso, que acabou sendo seguido por todos os ministros da primeira turma, deferiu parcialmente essa extradição apenas em relação ao crime de abuso sexual, em razão de haver o que a gente chama de dupla punibilidade ou dupla incriminação. Esse crime, esse abuso sexual lá na Itália, aqui no Brasil ele é chamado de estupro de vulnerável. Então, havendo essa compatibilidade de crimes lá e aqui, é possível que seja deferida a extradição. Afastaram qualquer argumento de prescrição desse crime, o pedido baseado em um tratado bilateral Brasil e Itália, e com isso os ministros acabaram deferindo a extradição para esse crime. Com relação ao abandono de lar, aqui no Brasil não se trata de conduta tipificada pelo Código Penal, então, não sendo crime aqui no Brasil, não se deferiu a extradição com relação a esse pedido. E o ministro Luiz Roberto Barroso, ao finalzinho do seu voto, condicionou a entrega do extraditando do cidadão italiano à chamada detração, ou seja, para que fosse descontado no quanto de pena ele tem que cumprir na Itália, aquele prazo que ele permaneceu preso no Brasil até que o processo de extradição finalizasse. Então, essa foi a condição colocada pelo ministro Luiz Roberto Barroso e seguida por unanimidade pelos ministros da primeira turma. E como você disse, William, vários habeas corpus foram julgados hoje na primeira turma e um deles teve o julgamento retomado, mas pela segunda vez interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Luiz Fux. E aqui, nesse caso, o julgamento de um recurso em habeas corpus foi retomado com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes acerca de uma prova envolvendo DNA, sangue de um co-réu presente na cena do crime e que, segundo a Defensoria Pública, seria prova suficiente para afastar a condenação do recorrente de crime de roubo e estupro. Mas para o ministro Alexandre de Moraes, o fato de haver sangue no local do crime e esse sangue ser do co-réu, por si só, não incriminaria, não diria que ele teria sido o autor desse estupro, já que na vítima não havia qualquer vestígio de sangue. No primeiro momento, ele disse durante o julgamento, o que poderia ser comprovado é que ele estava no local do crime, mas não que ele teria sido o autor. E nesse sentido, acabou negando o provimento, acompanhando o ministro Luiz Roberto Barroso, que já havia votado anteriormente. Ministro Marco Aurélio, relator, e ministra Rosa Weber entendiam que era possível dar provimento ao recurso, mas o ministro Luiz Fux pediu vista. Vamos ter que aguardar esse julgamento numa próxima oportunidade. Obrigado, Karina. Obrigada, Karina. E você volta amanhã, né? Amanhã tem sessão plenária. Amanhã, depois do direto do plenário. Tá ótimo, obrigada. E daqui a pouco, vara de execuções penais pode interditar presídios. Por unanimidade, a segunda turma confirmou a decisão do ministro. Hoje teve sessão no Conselho Nacional de Justiça. Na pauta, 16 itens. A maioria tratava de recursos administrativos. O primeiro caso julgado foi uma consulta sobre como deve ser feito, de forma legal, o pagamento de precatórios, que são requisições de valores pagos pela Fazenda Pública. O pedido de análise partiu do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Em 2016, o CNJ avaliou que seria válido o uso de convênios para pagamentos de precatórios. Mas, novamente, o pedido de consulta foi feito em razão da ordem que deve ser estipulada a lista de pagamentos. No julgamento desta terça-feira, o conselheiro ministro Humberto Martins votou pela definição de uma lista única, por ordem cronológica. Os repasses proporcionais feitos pelos tribunais de justiça aos tribunais regionais do trabalho e aos tribunais regionais federais devem, sim, observar a ordem cronológica dos precatórios, independente do qual o tribunal tenha emanado, mantendo-se assim, na forma da decisão do Conselho, a lista única pelo devedor. O julgamento foi suspenso com o pedido de vista do conselheiro Luciano Frota. Também foi analisado um pedido para arquivar uma sindicância que apura conduta inadequada de um juiz do estado de Goiás. O caso trata do juiz apoiar a ação social em favor de crianças e adolescentes, que na visão da vara da infância estaria usurpando competência dela. Por maioria, os conselheiros entenderam que o juiz deve ser imparcial diante de ações sociais. Por mais correto
por mais que talvez aquela pessoa sofra vendo injustiças na cidade dela e queira resolver. Mas a magistratura ela tem que ser imparcial, ela não pode se envolver. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou competência de juiz de execuções penais, para interditar presídios. O entendimento foi confirmado durante o julgamento do recurso da Defensoria Pública de Minas Gerais contra a decisão que considerou o Poder Judiciário incompetente para decidir sobre questões relativas à administração do sistema penitenciário. O recurso envolve o presídio de São Lourenço, no estado de Minas Gerais, interditado parcialmente em 2014 por decisão do juiz de direito da Vara de Execuções Criminais, que considerou o funcionamento arriscado diante da superlotação, falta de condições sanitárias e de segurança do local. A Advocacia Geral do Estado impetrou mandado de segurança por entender que o procedimento do juiz invadiu a esfera da administração, uma vez que internar e desinternar detentos são prerrogativas da administração penitenciária. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais acolheu o pedido por considerar que o ato do juiz foi ilegal. A Defensoria Pública do Estado recorreu ao STJ e o relator do caso, o ministro Francisco Falcão, acolheu monocraticamente o pedido da Defensoria. O relator afirmou que a jurisprudência da Corte é pacífica, no sentido da competência do juízo para a prática de interdição de presídios. Por unanimidade, a segunda turma confirmou a decisão do ministro. Ministros do STJ e da Corte Francesa se reuniram para discutir como os dois países julgam questões sobre o direito ambiental. Juízes e desembargadores também participaram do encontro. Durante o segundo colóquio de jurisprudência comparada entre o Superior Tribunal de Justiça e a Corte de Cassação da França sobre o direito ambiental, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, ressaltou que o direito tem o dever de discutir, atuar e agir para assegurar o direito de todos em relação ao meio ambiente. O papel fundamental das decisões dos tribunais, sobretudo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que traça pautas de comportamento aos agentes sociais. Essa pauta de comportamento ela tem sido cada vez mais elaborada, detalhada, como forma de preservar talvez a maior riqueza do Brasil. A maior riqueza do Brasil é a sua natureza. O encontro contou com a presença de ministros do STJ, juízes e desembargadores brasileiros, além de 2 membros da Corte de Cassação da França, que debateram aspectos comuns e divergentes da jurisprudência das duas cortes sobre assuntos ambientais. A vice-presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, afirmou que a Corte brasileira julga por ano mais recursos de direito ambiental do que todos os tribunais supremos da América Latina. Além de julgar muito, o STJ julga bem, sendo por isso uma referência mundial na jurisprudência relativa à matéria ambiental. A comparação dos precedentes de ambas as cortes possibilitará avaliar os aspectos comuns e divergentes da jurisprudência das duas altas cortes de justiça, com o intuito de fortalecer a cooperação entre ambas e propiciar o aprendizado recíproco. A ministra Nancy Andrighi presenteou os franceses com um exemplar da Constituição Federal no idioma deles e explicou como funciona a justiça no Brasil. A magistrada também destacou que o STJ evoluiu ao adotar o julgamento virtual. Parte ou determinados recursos são remetidos diretamente para uma plataforma eletrônica e nós, juízes, temos 7 dias para proferir votos nesses julgamentos. O ministro Herman Benjamin, que conduziu o colóquio, agradeceu a presença de todos e disse que o encontro renderá um livro com as conclusões dos participantes. E daqui a pouco, eleições 2018. A partir de hoje, eleitores não podem ser presos. Esse prazo está determinado no Código Eleitoral e começa a valer 5 dias antes da data prevista para a votação. A partir de hoje, os eleitores não podem ser presos, a não ser em algumas situações previstas em lei. O prazo começa a ser contado 5 dias antes do segundo turno.
A votação de segundo turno está chegando. É dia 28 de outubro. Com a proximidade da data, começam a valer também algumas regras, como a restrição para a prisão de eleitores. A partir de terça-feira, dia 23, a detenção só pode ser realizada em flagrante ou em virtude de uma sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. O flagrante é quando a pessoa é presa ali, cometendo crime naquele momento. Crime inafiançável são alguns crimes que são descritos na Constituição, né? E que dizem, a exemplo do racismo, tortura, crimes hediondos, né? São exemplos de crimes inafiançáveis e que a lei impõe um rigor maior para esse tipo de crime, né? É uma escolha do legislador. E que não cabe fiança. Salvo-conduto é um documento expedido pelo juiz eleitoral ou pelo presidente de mesa quando alguém se achar, algum eleitor no caso, se achar violado, se achar impedido de votar, seja moral ou fisicamente. Esse prazo está determinado no Código Eleitoral e começa a valer 5 dias antes da data prevista para a votação. Depois do pleito, os eleitores também não podem ser presos. A norma também prevê regras para as prisões que são cumpridas durante esses prazos de restrições. Caso algum eleitor seja detido nesse período, ele deve ser encaminhado imediatamente a um juiz competente e, se comprovada a ilegalidade, a prisão deve ser relaxada. O coautor também é responsabilizado. Foi comemorado hoje em Brasília os 5 anos da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário. O fundo conta hoje com mais de 14 mil participantes. Na abertura do evento comemorativo, o diretor-presidente da Fundação falou sobre a criação da entidade e apresentou os dados atuais. No mês de julho, a gente conseguiu, com o número de adesões que tivemos por conta de migrações, também 3 mil pessoas que estavam enquadradas em regra anterior, abriram mão da regra e vieram para a FUNPRESP. Isso demonstra a credibilidade que a nossa fundação alcançou ao longo desses 5 anos. A Previdência Complementar é uma forma de seguro contratado para garantir uma renda adicional ao seu beneficiário durante a aposentadoria. A fundação, que completou 5 anos de existência, conta atualmente com 14 mil participantes. A adesão não é obrigatória, mas pode ser uma injeção na aposentadoria de quem acaba de entrar no judiciário. O evento comemorativo do funcionamento da Fundação também contou com uma exposição fotográfica, com as fotos ganhadoras do concurso de fotografias do prêmio FUNPRESP Jude 2018, uma das modalidades da 4ª edição. Vamos às últimas notícias, é hora do Giro na Rede. Está hoje na redação do Jornal da Justiça a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane. Conta pra gente quais são as últimas de hoje. Boa noite, William, e boa noite a todos. Olha, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou liberdade para o brasileiro acusado de matar na Austrália a ex-namorada Cecília Haddad. Mário Santoro está preso desde julho deste ano. E o Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu 18 jovens detidos pela polícia num protesto contra o presidente Michel Temer há cerca de 2 anos. O grupo foi acusado pelo Ministério Público de organização criminosa e corrupção de menores. A Justiça entendeu que não havia provas contra eles. E amanhã tem sessão plenária no Supremo. Na pauta está o recurso que discute onde deve ser pago o IPVA dos carros usados para transporte de passageiros por aplicativos. O pagamento deve ser no estado do contribuinte ou onde o veículo foi registrado e licenciado. A sessão está prevista para as 2h da tarde desta quarta-feira. É isso. Todas as notícias do Jornal da Justiça estão lá no YouTube. É só você digitar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, também fica por aqui. Boa noite. Boa noite, a gente se vê novamente amanhã. Até lá. A
violência contra a mulher sempre aconteceu, mas a novidade é que os casos estão chegando ao conhecimento do sistema de justiça, aos julgamentos. Ainda assim, o Brasil é o 5º país no ranking mundial da violência contra a mulher. Qual é o perfil e a mentalidade dos agressores? Quais são os avanços na legislação? Esses são os principais temas do pensamento jurídico desta semana, numa produção da Amages, aqui na TV Justiça. Não perca! A partir de hoje, os eleitores não podem ser presos, a não ser em algumas situações previstas em lei. O prazo começa a ser contado 5 dias antes do segundo turno. A votação de segundo turno está chegando. É dia 28 de outubro. Com a proximidade da data, começam a valer também algumas regras, como a restrição para a prisão de eleitores. A partir de terça-feira, dia 23, a detenção só pode ser realizada em flagrante ou em virtude de uma sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. O flagrante é quando a pessoa é presa ali, cometendo crime naquele momento. Crime inafiançável são alguns crimes que são descritos na Constituição, né? E que dizem, a exemplo do racismo, tortura, crimes hediondos, né? São exemplos de crimes inafiançáveis e que a lei impõe um rigor maior para esse tipo de crime, né? É uma escolha do legislador. E que não cabe fiança. Salvo-conduto é um documento expedido pelo juiz eleitoral ou pelo presidente de mesa quando alguém se achar, algum eleitor no caso, se achar violado, se achar impedido de votar, seja moral ou fisicamente. Esse prazo está determinado no Código Eleitoral e começa a valer 5 dias antes da data prevista para a votação. Depois do pleito, os eleitores também não podem ser presos. A norma também prevê regras para as prisões que são cumpridas durante esses prazos de restrições. Caso algum eleitor seja detido nesse período, ele deve ser encaminhado imediatamente a um juiz competente e, se comprovada a ilegalidade, a prisão deve ser relaxada. O coautor também é responsabilizado. Foi comemorado hoje em Brasília os 5 anos da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário. O fundo conta hoje com mais de 14 mil participantes. Na abertura do evento comemorativo, o diretor-presidente da Fundação falou sobre a criação da entidade e apresentou os dados atuais. No mês de julho, a gente conseguiu, com o número de adesões que tivemos por conta de migrações, também 3 mil pessoas que estavam enquadradas em regra anterior, abriram mão da regra e vieram para a FUNPRESP. Isso demonstra a credibilidade que a nossa fundação alcançou ao longo desses 5 anos. A Previdência Complementar é uma forma de seguro contratado para garantir uma renda adicional ao seu beneficiário durante a aposentadoria. A fundação, que completou 5 anos de existência, conta atualmente com 14 mil participantes. A adesão não é obrigatória, mas pode ser uma injeção na aposentadoria de quem acaba de entrar no judiciário. O evento comemorativo do funcionamento da Fundação também contou com uma exposição fotográfica, com as fotos ganhadoras do concurso de fotografias do prêmio FUNPRESP Jude 2018, uma das modalidades da 4ª edição. Vamos às últimas notícias, é hora do Giro na Rede. Está hoje na redação do Jornal da Justiça a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane. Conta pra gente quais são as últimas de hoje. Boa noite, William, e boa noite a todos. Olha, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou liberdade para o brasileiro acusado de matar na Austrália a ex-namorada Cecília Haddad. Mário Santoro está preso desde julho deste ano. E o Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu 18 jovens detidos pela polícia num protesto contra o presidente Michel Temer há cerca de 2 anos. O grupo foi acusado pelo Ministério Público de organização criminosa e corrupção de menores. A Justiça entendeu que não havia provas contra eles. E amanhã tem sessão plenária no Supremo. Na pauta está o recurso que discute onde deve ser pago o IPVA dos carros usados para transporte de passageiros por aplicativos.
O pagamento deve ser no estado do contribuinte ou onde o veículo foi registrado e licenciado. A sessão está prevista para as 2h da tarde desta quarta-feira. É isso. Todas as notícias do Jornal da Justiça estão lá no YouTube. É só você digitar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, também fica por aqui. Boa noite. Boa noite, a gente se vê novamente amanhã. Até lá. A violência contra a mulher sempre aconteceu, mas a novidade é que os casos estão chegando ao conhecimento do sistema de justiça, aos julgamentos. Ainda assim, o Brasil é o 5º país no ranking mundial da violência contra a mulher. Qual é o perfil e a mentalidade dos agressores? Quais são os avanços na legislação? Esses são os principais temas do pensamento jurídico desta semana, numa produção da Amages, aqui na TV Justiça. Não perca! A partir de hoje, os eleitores não podem ser presos, a não ser em algumas situações previstas em lei. O prazo começa a ser contado 5 dias antes do segundo turno. A votação de segundo turno está chegando. É dia 28 de outubro. Com a proximidade da data, começam a valer também algumas regras, como a restrição para a prisão de eleitores. A partir de terça-feira, dia 23, a detenção só pode ser realizada em flagrante ou em virtude de uma sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. O flagrante é quando a pessoa é presa ali, cometendo crime naquele momento. Crime inafiançável são alguns crimes que são descritos na Constituição, né? E que dizem, a exemplo do racismo, tortura, crimes hediondos, né? São exemplos de crimes inafiançáveis e que a lei impõe um rigor maior para esse tipo de crime, né? É uma escolha do legislador. E que não cabe fiança. Salvo-conduto é um documento expedido pelo juiz eleitoral ou pelo presidente de mesa quando alguém se achar, algum eleitor no caso, se achar violado, se achar impedido de votar, seja moral ou fisicamente. Esse prazo está determinado no Código Eleitoral e começa a valer 5 dias antes da data prevista para a votação. Depois do pleito, os eleitores também não podem ser presos. A norma também prevê regras para as prisões que são cumpridas durante esses prazos de restrições. Caso algum eleitor seja detido nesse período, ele deve ser encaminhado imediatamente a um juiz competente e, se comprovada a ilegalidade, a prisão deve ser relaxada. O coautor também é responsabilizado. Foi comemorado hoje em Brasília os 5 anos da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário. O fundo conta hoje com mais de 14 mil participantes. Na abertura do evento comemorativo, o diretor-presidente da Fundação falou sobre a criação da entidade e apresentou os dados atuais. No mês de julho, a gente conseguiu, com o número de adesões que tivemos por conta de migrações, também 3 mil pessoas que estavam enquadradas em regra anterior, abriram mão da regra e vieram para a FUNPRESP. Isso demonstra a credibilidade que a nossa fundação alcançou ao longo desses 5 anos. A Previdência Complementar é uma forma de seguro contratado para garantir uma renda adicional ao seu beneficiário durante a aposentadoria. A fundação, que completou 5 anos de existência, conta atualmente com 14 mil participantes. A adesão não é obrigatória, mas pode ser uma injeção na aposentadoria de quem acaba de entrar no judiciário. O evento comemorativo do funcionamento da Fundação também contou com uma exposição fotográfica, com as fotos ganhadoras do concurso de fotografias do prêmio FUNPRESP Jude 2018, uma das modalidades da 4ª edição. Vamos às últimas notícias, é hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane. Conta pra gente quais são as últimas de hoje.
Boa noite, William, e boa noite a todos. Olha, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou liberdade para o brasileiro acusado de matar na Austrália a ex-namorada Cecília Haddad. Mário Santoro está preso desde julho deste ano. E o Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu 18 jovens detidos pela polícia num protesto contra o presidente Michel Temer há cerca de 2 anos. O grupo foi acusado pelo Ministério Público de organização criminosa e corrupção de menores. A Justiça entendeu que não havia provas contra eles. E amanhã tem sessão plenária no Supremo. Na pauta está o recurso que discute onde deve ser pago o IPVA dos carros usados para transporte de passageiros por aplicativos. O pagamento deve ser no estado do contribuinte ou onde o veículo foi registrado e licenciado. A sessão está prevista para as 14h desta quarta-feira. É isso. Todas as notícias do Jornal da Justiça estão lá no YouTube. É só você digitar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, também fica por aqui. Boa noite. Boa noite, a gente se vê novamente amanhã. Até lá.